7 anos. E nunca voltei para passear. Aonde? Na Bahia. Ficando. Aqui não é fácil, mas assim. Eu lembro que na minha terra também não tinha trabalho, e parece que minha gente até hoje. Então, né? vai ficando por aqui, né? Então bora lá, bora sair. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre nossa, o 13, né? Nossa, 13, né? Mas estudo 13, tá ali? O 13, não. É o 13, né? Hoje nós falamos sobre o santuário, se eu não me engano. Faltamos um sábado. Então hoje são 13. E 12 foi essa, o santuário, né? Nossa, nós vamos entrar no nosso tema. Algum pedido de oração? Tudo ok? tudo ok. Amém. Então vamos fazer a oração para nós? Santo Deus, Pai querido, mais uma vez vamos pedir a sua companhia nesse instante, ao longo da sua palavra. Que o Senhor venha todos nós possamos aprender e fazer aquilo que é do seu querido, da sua vontade. Nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Ok, aqui assim. Tá com o seu aí? Não trouxe, né? Seu estudo. Não o meu, está aqui mais adiante. Um fato bíblico, hoje eu vou falar sobre o juízo. O fato bíblico é indiscutível que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus, justiça e Salomão. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer seja boas, quer seja má. Está em Eclesiastes 12, verso 14. E Paulo confirma, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, Romanos 14, verso 10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sobre que critério ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como poderemos ser absorvidos? A Bíblia nos responderá. Muito bem, a primeira pergunta diz assim: para onde foi Jesus após a sua ascensão? Quer dizer, depois que Jesus morreu, ressuscitou, teve 40 dias com os discípulos na terra, e aí então ele se retirou, lembra do horizonte, os discípulos viram ele subindo, para onde ele foi? E para isso então está lá em Hebreus 8, do 1 ao 2. Hebreus 8, do 1 ao 2. Esse texto já dá para a gente entender para onde foi Jesus, onde ele estava, o que ele foi fazer. Ok? O Apocalipse 1, 12, tá? Esse daí precisa nem ler. O Hebreus já nos dá a resposta mais precisa. Ok? Vamos para Hebreus. Vai passar aí, tá? Aí no manual. Hebreus 8, versinho do 1 ao 2. Para onde foi Jesus? Como é que a Bíblia mostra? Porque os discípulos viram ele indo. Mas depois, aonde ele foi parar? Na inspiração de Paulo, inspirado por Deus, ele tem uma resposta. Aonde Jesus se encontrou-se. Ora, a suma do que temos visto é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Isso, agora o versículo 2. O ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Lembra na nosso estudo anterior, nós somos um santuário, e aí mandou ele fazer uma cópia do que havia no original no céu? Olha ele sendo respondido aí também, pelo apóstolo Paulo. Depois da ascensão de Cristo, quando ele foi? Para um santuário, que está no céu, que não foi feito igual daquele do povo de Israel. A de Israel com a cópia e o original está lá. Então nós encontramos onde Jesus está depois da sua ascensão, depois que ele saiu da frente dos discípulos, saiu da terra, para onde ele foi.
Não havia um santuário aqui, e o sacerdote ali não fazia os rituais, como a gente estudou da última vez. Aqui agora quem aparece? Ele, Cristo Jesus, sendo o nosso sumo sacerdote. Ok? Então vamos responder. Foi atuar como ministro do santuário e do... Coloca aí, verdadeiro. Eu acho que eu não sou lição? Vai me lembrar trazer um para ele que vai acompanhar. É isso, do verdadeiro. Do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Ou fez. Deixa eu ficar mais no linguagem mais português. Erigiu ou fez. Tá? Pedro, é isso tudo que ele estava fazendo. Ah, esse aqui. Agora eu estou dando novo tempo. Vamos parar aqui, ó. Juízo, nós estamos estudando de hoje. Esse é menos, né? Esse é menos, ele é um pouco. Ele tem esse tem 10 estudos. Ele é 10 estudos, aí ele é 8 perguntas, ele é bem simplesinho, 8 perguntas. 8 perguntas, ele falou 8 perguntas. 8 perguntas. Bíblia fácil. Muito bom, né? Um estudo que ajuda você a ter uma noção, né, sobre as doutrinas, pelo menos, da igreja antiga. Ok? Então vamos lá. Agora aqui já estamos falando sobre o juízo, então nós entendemos que para se ter um juízo tem que ter um juiz, tem que ter um tribunal, tem que ter um ambiente. Então nós já encontramos que Cristo se tornou sumo sacerdote. Ele está falando sobre o juízo, haverá julgamento na terra. Então, já existe um lugar, nós já temos um juiz, já temos um lugar, que é o santuário lá no céu. E aí, então, diz que todos nós vamos comparecer na presença de Deus, ok? Então, sobre esse juízo, já encontramos o lugar que Cristo assumiu. Agora, aqui nas profecias das 2.300 tardes e manhã, é o seguinte, ó, pela Daniel 8, 14, 17 e Apocalipse, aí tem um monte de texto, mas nós só precisamos de Daniel 8, 14. 8, 14, você nem o 17. Tem muito texto, mas isso aí depois vocês podem bloquear com calma. Ok? Danielzinho pode pular no meio da Bíblia. Isso, no meio da Bíblia, tá, sai da Bíblia, vai embora. Vai, você vai passar em Jeremias, vai passar Ezequiel, aí agora isso. Então, que achei Talita 8, no capítulo 8, nós vamos ler que fala sobre isso. É 8? Versão 14. Daniel 8, 14. E aí, José? 8, 14. Ele me respondeu até quando me apresenta tarde e amanhã estão no santuário, será purificado. Ok, muito bem. Era uma profecia, 2.300 tardes de manhã, ele dizia que o santuário seria purificado. E santuário celestial? Por que o santuário celestial seria purificado? Se lá não há pecado na terra, tudo bem, lembra? Da expiação, todo ano eles faziam, se juntavam, todo ano a festa da expiação se juntavam e ali faziam então essa festa de purificação. Mas no santuário, festa de purificação, Festa estranho, né? A gente vai saber, mas vamos lá. Agora lê Apocalipse 14. O que acontecerá no céu e na terra no fim dos 1.300 tardes de manhã, para a pergunta dele. Apocalipse o que? 14, versinhos 6 e 7.
falei essa. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem. Agora nós vamos ler, nós lemos agora o 11, Apocalipse 11, 18 e 19. Direto já daqui? Direto. 11, 18 e 19. Esses são visões que acontecem depois da purificação do santuário. Você se cumpriu, 2.300 tardes de manhã, então ocorreu alguma coisa entre céu e terra. Nós estamos estudando aqui pela Bíblia. Está acontecendo, o que está sendo chamado a atenção. Agora, achou aí, Martim? 18 e 19? já. Manda aí para nós. Falei. Beleza. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu conselho, cogita no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes araias. Muito bem, olha o que aconteceu nesse período, né? 10, o versículo 7 ao 11. Todos os textos estão afirmando o que aconteceu. No cumprimento da profecia dos 2.300 anos. Apocalipse 10 e 11. Isso. 10, versículo 7 ao 11. Fechou? Pode ler. 7 ao 11. Isso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, e cumprirá os segredos de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, e, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetize outras vezes a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Que situação, né? Conseguiram entender? Você está lendo a Bíblia enquanto um texto desse. O livro que ele está se referindo é um livro de Daniel. Todas essas profecias que acabaram de ler, Daniel 8, 14, ali em diante, que falava sobre as 2.300 tardes de manhã. Aqui, quando o anjo, ele revela a João o livro aberto, quer dizer, agora quem é digno de abrir o livro, a capacidade daquele que vai julgar o que está no livro, aí está se referindo às profecias dos 2.300 tardes de manhã em Daniel. Se Jesus não vencesse, não teria ido no céu, não tinha entrado no santuário celestial, nós não teríamos esse papel de julgamento, de juízo. Todo esse assunto aqui é afirmando o juízo que hoje se encontra no céu. Aí quando nós fizemos a abertura, falou o quê? Todas as coisas boas e más será o quê? Esclarecida, revelada diante do tribunal de Deus. Então os livros foram abertos. Então ali está contando toda a situação dos seres humanos, desde os mortos aos vivos que estão na terra. Todos vão passar agora a ser julgados.
Esse é o texto em que aqui as profecias dos 1300 anos de manhã, depois que aconteceu essa profecia, deu andamento a todo esse tipo de juízo. O juízo investigativo e comprovativo. Você tem aqueles que estão em processo de salvação, mas também aqueles que já faleceram e não tem mais salvação. Então ele está sendo comprovado agora quem é salvo e quem não é. E por isso então as profecias aí se revelou sobre isso, ok? Então vamos confirmar aqui. Até 2.300 tardes de manhã, o santuário seria o quê? Purificado. Mas se não havia pecado, está sendo purificado do quê? Porque lembra que onde começou o pecado? Jardim do Éden. Volta um pouquinho para trás. Lembra que Satanás pecou? E ele pecou aonde? E ali começou o pecado, no céu. Então, se um lugar deveria ser purificado, seria o céu. Porque foi ali que Satanás pecou, no céu. Já Adão e Eva pecou na terra. Mas o pecado se originou-se no céu. Então, teria que haver uma purificação. Não é o significado do santuário, do sacerdote e de todo o sacrifício da purificação do pecado? Mas não poderia purificar só o de Adão. Porque primeiro ele começou no céu. Então, quando o assunto é purificação do santuário, se refere ao pecado. Então, Deus vai ao começo dele. Então, no céu houve pecado. Então, no santuário de Deus já começa a ser purificado lá. Porque foi lá de toda a desavença, foi de lá que Satanás se rebeliou-se, foi de lá que desceu os anjos, se tornaram demônio, mas foi ali que houve o pecado. Então, o santuário precisava também no céu ser purificado, porque o pecado começou lá, não só na terra. Ok? Então aí eles já começaram a ser purificados. Temei a Deus, foi o que você leu de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Né? Aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu. Pode marcar, não se lê tanto texto que esquece, né? Juízo. Pode colocar aí. O santuário será purificado, você colocou? Será purificado? Isso, purificado. Será purificado, depois chegará a hora do seu juízo. Por que chegou? Porque Cristo foi ao céu, o texto está falando abertamente como santuário celestial. Depois das 2.300 tardes de manhã, nós temos o santuário purificado, nós temos agora um juízo declarado, né? E diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra e o exato, e a fonte das águas. É necessário, pode colocar nesse espaço seu, é necessário que ainda profetize. Então você vai entender que foi isso que o menino leu lá no Apocalipse 10, do versículo 7 ao 11. Lembra? Alguém abre o livro e aí é discutido o quê? As profecias de Daniel. E quem que vai explicar sobre as profecias de Daniel? Nós. O povo adventista é o único povo que explica sobre as profecias. E aí foi dado a Daniel e a João a entender uma coisa. Ninguém podia abrir o livro, as revelações das profecias de Daniel. Mas quando Cristo vence, entra no santuário celestial, as profecias se cumprem, 2.300 tardes de manhã, e aí é desvendado os segredos das profecias para todos nós. Só que aquele disse para João, no tempo de João também, assim como disse para Daniel, não é para vocês, vocês não vão entender. Hoje nós estudamos um pouquinho do assunto lá das pragas, estamos estudando um pouquinho sobre as bestas. Essas profecias no tempo deles não entendiam, eles entraram em confusão, porque não era para eles. Agora, o livro aberto e lido, e os profetas fariam o quê? Eles iam revelando essas profecias, que seria hoje o nosso tempo que nós estamos estudando. Porque é para os nossos dias, é para os tempos do fim, nossos dias finais. Então é por isso que aqui diz assim, ó, é necessário que ainda profetize. Eles na época eles não podiam falar mais sobre as profecias, seria para o nosso tempo. Aí então é por isso que hoje nós estamos estudando as profecias e revelando os segredos finais que nós vamos estudar hoje de manhã. Ok? Então, colocou aí? Profetize isso. Muito bom, viu? Aqui, a respeito de muitos povos, a sua tem? Aqui, ó. A respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, a purificação do santuário, a referência, onisciência do juízo que
antecede a volta de Cristo à Terra. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, o sétimo mês, o dia da expiação, que estudamos semana passada, o sumo sacerdote entrava no santuário e no santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar do 2.300 dias profético ou ano, 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz de aprendiz, ministrar como juiz, ok? Aqui embaixo tem esse seu confusãozinho, ali, diagrama e santuário. Pela verdade, não estou entendendo essa parte aqui. Muito bem. Ao mesmo tempo, aqui na Terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar as verdades jogadas por terra, estamos aí 58:12, e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Então, as profecias de Apocalipse 10:11, versículo no final, simbolizavam isso daí. Há um povo e aprender sobre as profecias, e eles iam explicar sobre essas profecias finais. Isso era preciso porque Deus já estava marcando. Quando surgiu esse povo? 1844. Lembra? Aí onde surgiu, depois dos milenitas, quem surgiu? Aí surgiu-se os adventistas do sétimo dia, pela uma decepção que teve, porque Jesus não voltou em 1844, porque eles acreditavam que Jesus voltaria nessa data, dessa profecia, 2.300 tardes e manhã. Na verdade, não está falando que Jesus ia voltar, mas sim a purificação que haveria no céu, no santuário celestial. Daí, então, por que o povo, esse povo que estudou tanto a volta de Cristo, erraram? E por que então surgiu-se um novo povo com esse nome, Adventista do sétimo dia? Por quê? Porque nessa decepção eles entenderam uma coisa. Eles passaram a estudar melhor e entenderam que as profecias dos 1.300 tardes de manhã não falavam da volta de Cristo, mas da purificação do santuário celestial. Os textos que nós lemos aqui, desde Apocalipse, todos eles, estão falando que Jesus se tornou juiz, sumo sacerdote, e estava no santuário para fazer o quê? Julgar. Ele não poderia já vir sem fazer isso. Aí foi esse povo entendeu que erraram, os cálculos dele foram errados, não é a volta de Jesus, mas a purificação do santuário celestial. E aí se deu em 1844, e surgiu o povo adventista. Agora, por que então surgiu esse povo adventista? Porque Deus tinha uma intenção maior e melhor para esse povo. Eles precisavam entender as profecias finais. Então, adventista, esse povo, o primeiro povo que acreditou que Jesus ia voltar, passou-se para nós adventistas. Adventista quer dizer aqueles que creem na volta do advento. Sétimo dia, porque nesse estudo eles descobriram que havia um dia sagrado. Naquela época, esses, supostamente, que seriam os futuros adventistas, eles não guardavam o sábado. Ao examinar perfeitamente todas as escrituras, se deram conta que havia o quê? Um dia sagrado. Isso é interessante você imaginar que uma religião, preparando o mundo para a volta de Jesus, não tinha o conhecimento dos 10 mandamentos. Veio como uma religião, né? Agora, ao começar de Gênesis, estudando, ali com muito cuidado, eles perceberam que havia um dia sagrado. E que a data não se referia a Jesus voltar, mas uma purificação. Então, se tornou adventista, quer dizer, eles passaram ainda a ter a mesma fé, crer na volta de Jesus. No momento, muitos desistiram, mas aí houve um grupo de pessoas que disseram assim, ó, a gente só errou. Devemos continuar o que é ensinando que Jesus vai voltar. Adventista, se crê na volta do advento. Mas nessa pesquisa eles só não descobriram o que simbolizava a 2.300 tardes de manhã, mas como também sabe o que eles aprenderam? Que o sábado é um dia de guarda. E no nome da nova igreja, do novo grupo de pessoas que passaram a examinar a escritura com respeito e procurar profundamente entender texto por texto, eles incluíram o sábado. Por isso se tornou os que creem na volta do advento e guardam o sábado. Então, todo ser humano que crê na volta de Cristo, ele é um adventista. E o significado é o que se tem na volta do advento. Agora, do sétimo dia, já outros 500, não todo mundo tem que aceitar. Mas esses fundadores, nessa de 1844, eles fundaram a Igreja Adventista já com esse propósito, de respeitar as Escrituras, seguir profundamente o que ela diz e revelar as verdadeiras profecias que estão na Bíblia.
E é o único povo que se tornou qualificado para falar sobre profecias. Os estudos que nós fizemos hoje de manhã, não é toda a igreja, não é toda a igreja que faz aquilo. E nós estamos revelando o quê? Como será o novo final do nosso mundo, religião, poder político e simplesmente entrando em conflito, em atrito nos últimos tempos. Então, ok? Entender é muito grande o texto, mas essa profecia de 2.300 tardes e manhã só simbolizava a purificação do santuário. Ok? Deu para entender? Era só isso. E houve no passado, eles não entenderam, não simbolizava a volta de Cristo. Perguntinha 3, eu acho que a sua está até diferente, viu? Pergunta 3. Acho que a única que ensina é a Adventista, né? No que Na minha gráfica aqui, vai na a 2 está na 3, a 3 está na 2. No Jeová lá, mas não profissionalmente. É muito complexo, é muito grande. Eu sei que não dá para explicar tudo agora nesse momento sobre o juízo. Ele faz, mas não assim. Adventista da promessa. Ah, da promessa acho que nem tem estudo bíblico, tem, Pedro? Não. O quê? Adventista da promessa. Tem um bocado de... Estão criando uma igreja. Não, eles têm. Eles só tiram fora, por exemplo, eles tiram fora essa questão do espírito de profecia, que é o que vocês estudaram aí para ser batizado, você viu que ele falava sobre a O que ela prega? o dom profético. Não, eles pregam, eles ensinam sobre o sábado. Algumas coisas que eles não... Eles pregam sobre o sábado, eles pregam o sábado. Eles estudam a mesma lição que a gente. Eles não são muito taxativos como os adventistas de alimentação, essas coisas, passam por cima, tá? E também eles têm outro detalhe deles também. Eles já não acreditam, né? Eles já não acreditam na volta de Cristo como nós acreditamos. No caso deles, eles acreditam como se fosse um Jeová. Eles acreditam que a gente vai ser arrebatados. Vai ter outra forma de crença. E se ele for adventista, mas não concorda com isso. E a Bíblia é rica em mostrar texto que Jesus vai voltar e todo olho vai ver. Não tem esse negócio de ver na escondidinha, não. Todo olho vai ver. Mas eles já creem no... Mas justamente já fez assim para confundir as cabeças das pessoas, né? Não é verdade? Não, mas você não viu que hoje a gente estudou na lição? Você não viu a confusão religiosa? Aquelas pessoas que é verdadeiro mesmo. Um dos grandes problemas que aconteceu nas religiões que se juntaram à besta é que muitos desprezaram a Bíblia. Não estudam a Bíblia. E Satanás vai tirar proveito no tempo do fim. Porque aquelas igrejas vão estar no tal de eu acho, ensinado assim, mas o que diz a palavra? A palavra de Deus diz uma palavra bem diferente. É que hoje nós estamos falando uma coisa que há anos atrás, em 1844, para aqueles primeiros irmãos, para eles era só a volta de Cristo. Então eles tiraram isso. Falta de estudo. Não examinaram, não seguiram corretamente as profecias. Eles não seguiram. Eles lá, por algum motivo, eles entendiam por entusiasmo que essa data se referia à volta de Cristo, porque é uma data que está dizendo assim que o santuário vai ser purificado. Então, se vai ser purificado, então quer dizer, Jesus acabou com tudo aquilo e levou nós para o céu. Mas era uma coisa pobre, sem nenhuma riqueza. Então nós estamos encontrando texto desde Daniel, nós estamos encontrando Apocalipse, dizendo o quê? Que era apenas a entrada de Jesus no céu, apenas para ser o quê? Nosso sumo sacerdote, juiz. E aí sim, haveria o que sobre isso? Um juízo, quer dizer, a abertura de um julgamento. Mas primeiro o povo de Deus aprenderia o que? Sobre as profecias. Ela teria que dar continuação. Ela não ia ser encerrada ali como eles imaginaram em 1844. Depois de descobrir que é o que? Ainda vai ser para o futuro. E aí esse povo tem que aprender sobre isso e falar sobre as profecias, que era o que João viu no livro aberto, a mão do anjo. Quer dizer, só simbolizava isso aí. Muito bem, a perguntinha 3 que profecia revela a data do início da contagem, 2.300 tardes, e mais de Daniel 9, 24, 28 e Daniel 8, 14. Bem, temos aqui para marcar aqui certo verdadeiro ou falso, né? Primeiro, 1260 anos, 1290 anos, 1335 anos, 70 semanas ou 490 anos. Qual dessas estão mais precisa para a marcação de 2.300 partes de manhã da profecia de Daniel? Qual delas? Bem,
Daniel 9, deixa eu ver aqui, Daniel 9, 24. Daniel 9, 24, deixa eu ver o que ele marca aqui. Mas qual seria dela? Daniel 9, 24. Tá aqui. 24. É a única data marcada, 24. Está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a santa cidade, para fazer cessar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, a praça, as circunvalações se reedificarão, mas em templos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, são determinados. O 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá com assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bem, você lê um texto desse, realmente, ele para muitos não sabe nem o que está acontecendo, né? Bagunça danada. Mas é incrível. Essa profecia, ela se dá aqui, é o que nós estamos estudando. Ó. Aí ele marcou aqui essas semanas aí, sabe quais são? Aqui, ó. Vou deixar no seu. São 70 semanas. O que ele colocou ali são 70 semanas, 490 anos que foi dado ao povo de Israel, que na época era cativo. Desse povo, aqui que nós estamos dando essa profecia, a profecia é uma coisa interessante. Ela não fala uma língua direta, né? Sabe por que a profecia nunca fala língua direta e sempre com simbolismos? É engraçado, porque se ela falasse uma língua direta, Satanás ele destruiria toda a origem de Cristo. Pode ver quando você vai para o Apocalipse, ele acha aquelas das bestas, mas não sei o que, aquela misturada toda, mas quem que não fala logo o nome da igreja logo que foi direto, para entender logo o português certo? Se isso fosse possível, o ser humano, ele destruiria episódios proféticos, porque Deus falaria como seria e o homem tentaria mudar a história. Olha, Deus nem falou quando ele vai voltar, o ser humano fica chutando, tentando acertar, vai voltar no ano tal, no ano tal. Isso é a loucura do ser humano. Então Deus, ele começa a falar por simbolismo, o método, sabe por quê? Para confundir, não eu nem você. Porque aquilo que Deus fala, quem é aqui, ele vai dar a revelação. Deus jamais escreveria alguma coisa na Escritura para que o homem não compreendesse. Mas seria insano da parte de Deus. Olha, ele escreveu uma coisa lá e não entendi e ninguém está entendendo. Não há ser humano que não entenda. Não, ele diz que vão entender. Quando você leu lá, porque ele está dizendo que um grupo de povos vai conseguir revelar essas profecias. Porque Deus estava já no comando dessa situação. Então haveria um povo. Agora, qual que seria? Seria aquele que iam submeter a todas as escrituras. Eles iam entender. Então aqui está falando o quê? E durante uma semana, metade de uma semana, o que vai acontecer? Ia cessar o sacrifício. Mas como assim? Sacrifício de quem? Não está dando nome, não está dizendo nada. É como se eu voltar ali em Mateus, está dizendo assim, uma virgem dará à luz ao Salvador da humanidade. Meu Deus, quem é essa virgem? Quem é ela? Se for, quando você vai, que é a profecia de Isaías, você vai para Mateus, logo no primeiro capítulo de Mateus, quem é ela? Maria. Mas se a profecia revelasse antes, imagina o tumulto que não daria. Quem é Maria? Maria. Então você vê que até ela se surpreende, ela foi escolhida. Mas lá as profecias dizem que era uma virgem. Não dá um nome. Por quê? Porque se dá o nome, o diabo ele já tinha destruído a origem de Maria.
que descreve todas essas histórias. Então, quando a Bíblia fala sobre esses temas, esses assuntos, e aí a metade de uma semana, isso quer dizer, quando foi que Cristo morreu? Entende. Ia ficar, Faz tanto tempo, né? Cristo, quando ele foi crucificado na sexta-feira, ele não encerrou o sacrifício? É que nós estudamos que se as leis eram feitas em quatro partes, qual foram? Estudamos, a semana passada. Eu saber, não sei mais. A lei moral, cerimonial, civil e de saúde. Esquece, né? Uma só foi gravada na cruz. O tempo todo a Bíblia fala sobre um sacrifício que seria encerrado. Mas quem ia encerrar esse sacrifício? Como que 470 semanas um povo seria liberto? Estava se referindo à crucificação de Cristo. Só ele poderia pôr fim ao sacrifício diário. Só ele poderia pôr fim. Então as profecias estão dizendo o quê? O que vai se cumprir? Quem vai ser o juiz? Quem vai entrar no santuário celestial para ministrar lá o santuário celestial como sumo sacerdote eterno? Nas profecias a gente vai estudando e vai descobrindo que é quem? Cristo. Só ele entrou. Só ele teve essa capacidade. É por isso que todos os textos estão dizendo que ele apenas entrou. Mas para ser o quê? Juiz, purificar, julgar. E no passado, 1844, entenderam que era a volta dele. Hoje nós entendemos que é o quê? Não é volta. Mas ele entrar como sumo sacerdote, juiz, e a partir do 1844, deu-se ali o quê? A purificação do santuário, e aí todo o julgamento passa a ser contado. Então isso é bem diferente da volta, não tem nada a ver. Então aqui essas profecias de 70 semanas, 490 anos, se refere ao povo de Deus que foi cativo, foi escravo, e agora a libertação que traz Cristo ao povo de Israel. Nessas profecias das 62 semanas e meia, e o sacrifício seria que terminado. Todo o processo daquele que vai entrar no santuário para ser o nosso juiz. Tá? Então coloque aí. Qual desses? 70 semanas, põe um vizinho, os outros tudo é falso. Entendeu? A profecia nunca se refere a 1260 anos, 1290 e 1385, mas se encontramos nas escrituras a única profecia de 70 semanas, 490 anos. Então, sobre esse assunto é que está se falando aí sobre a purificação do santuário. A 4, muito bem. Deixa eu ver aqui. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Vamos ver, São João 5:22. Se responder, tá bom. Depois, esse outro verso aí é muito texto, depois você responder. 5, São João 5:22. O primeiro logo? Esse daí acho que responde. É o primeiro logo? Não, São João. Isso, logo o primeiro João. Não, o João. Ela pede uma Mas ele fala é o primeiro João no sentido. Mateus, Marcos. Não é o primeiro O depois de Lucas está falando, né? Ele está falando os 5 livros de João lá. Isso aí. Sempre tem alguma coisa. João, achou? Sempre tem alguma coisa para chegar. 22, vamos lá, vamos ver qual é o papel de Jesus, né? Nesse julgamento aí, como que ele entra. Qual é? Vai lá, lê que você vai ver aí. Mas 22 o quê? É só 5:22 mesmo. 5:22. Não, foi tanto verso para ler que agora fica até doido. Agora, primeiro Jesus mesmo que falou? As escrituras estão falando aí, ele vai ensinar. Mas foi Jesus mesmo que falou, porque a letra vermelha que fala. Jesus, claro, o Espírito de Deus capacitou o discípulo a entender qual vai ser a função dele. Jesus explica só no fundo. Aí agora a letra. A Thalita vai ler para nós. A Thalita vai ler a 25. 5:22. 25. Não, 5:22, né? Isso, Ah, tá 22. aqui. Então, lembra. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confia todo o julgamento. Tá vendo? Porque no futuro, Jesus seria o nosso Juiz. marca aí, o juiz. Deus não vai se envolver com o julgamento. Quem que vai se envolver? Cristo.
ele entrou lá em 1844, o quê? Para julgar. Mas quando ele esteve na terra, ele deixou pista, dizendo o quê? A mim foi confiado todo o julgamento. É eu que vou fazer isso. Aí, onde em 1844, entra-se em parafuso achando que é a volta de Cristo, mas não está falando sobre esse assunto, mas sim sobre o juízo que vai acontecer nessa data. Tem juiz na terra e juiz 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Por quê? Porque quando Jesus entrou, quando ele venceu a morte, venceu Satanás, o que ele quer resolver no céu? A purificação. Porque o pecado começou lá. E o santuário sai purificado com derramamento de sangue. Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou-se e foi ao céu para ser o quê? Juiz. Para julgar o quê? O assunto do pecado. Mas ele começa onde? No céu. E onde é que tem que haver purificação? Aonde existiu o pecado. Não só na terra, mas desde o santuário celestial. Porque o ambiente do céu foi contaminado com o pecado de Satanás e seus anjos. Então já começa lá. Mas Jesus agora voltou. E a profecia dos 2.300 tardes de manhã se referia a tudo isso. Céu e terra sendo o quê? Julgado. E é o julgamento do pecado. Deus não julga outra coisa. Deus não vai ver julgamento daquele que é santo, daquele que é bom. Né? O santuário celestial não está julgando os anjos que não pecou. Não. Toda a história do pecado. Os anjos que pecaram, Satanás, e nós aqui na terra, Adão e Eva, e todo o pecado. Ok? Então, encontramos o papel dele como o quê? Juiz. Daniel, com certeza, falava alguma coisa de outro texto, mas não precisa ler. Muito bem, pergunta assim, além de juiz, qual é outra função desempenhada por Jesus em 1 João? Agora é Joãozinho, hein? 1 João 2, verso 1. O João 1 Apocalipse, pode vir bem pro finzinho. É o 3, né? Bora, vai. Aqui no sábado que é o 3. Pode embora. Eu Você vai chegar no vou, começo. não, tem um, tem o primeiro, tem o segundo. Pode embora. O primeiro? Agora vai devagar, agora está aqui. Primeiro Agora vai devagar que você vai achar João. Você vai achar Pedro, depois vem João. 1 João. 1 João, capítulo 2, versinho 1. Qual é a outra função de Jesus? 2:1. Já encontramos em São João 5:22 que ele é juiz. Agora mais um papel para nós, porque não significa julgamento. Meu filhinho está. Então nós temos que entender que não significa julgamento. Misericórdia. O que é que se tem no juiz, no julgamento, né? No tribunal? Achou? Acharam? É forró. 2:1. Lê aí para mim. Vamos ver o que é que tem. O quê? Meu filhinho está. Meu filhinho está, coisas vão, escrevo para que não pequei, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Justo. É justo. Qual é a função dele? Advogado. Ele é justo. Advogado. Por que ele é o advogado? Você acha que aquilo que a gente falou um dia desses, a gente junto, você nessa caminhada, desse mundão, estamos aqui, você acha que você não vai pecar? Agora é o seguinte, ele é o nosso advogado. Está bem declarado, né? Que aqui na terra tem advogado e em cima tem advogado também. Você acha que nessa minha caminhada, 35 anos como cristão, você acha que isso aí... Você acha que 35 anos eu andando como cristão e eu já pequei? Já. E era para que ser um advogado. Só que Jesus é um justo advogado. Não é que nem os da terra não, né? Que vai advogar a casa do bandido, é o bandido lá e o cara vai advogar ele. Já fala tudo aí. A favor do bandido Aqui na terra é só dinheiro, né? Só dinheiro, né? Dinheiro ele é um fala mais alto, né? Só que assim, eu pequei. Agora esse pecado, ele tem que ser resolvido por quem? O advogado. Pelo advogado. Por que o advogado tem que entrar em ação? Tem um tribunal, tem um juiz. E nosso querido Jesus, ele faz as suas funções. Jesus, né? Ele é o juiz. Ele vai julgar todas as coisas. Mas olha só, ao mesmo tempo, ele tem o poder de ser o meu advogado. As minhas causas, que Satanás vai acusar, ele como advogado vai dizer assim, não, eu apresento o quê?
a luta do meu servo. Ele caiu e levantava. Ele caiu e se arrependeu. E Satanás não vai ter ação sobre isso. Mas se Jesus não fosse nosso advogado, Satanás diz assim, sim, ele era crente, aceitou, tudo bem, mas onde ele pecou aqui? Olha como era a vida dele. Mas quando você não se conforma com o pecado, essa é a vantagem daquele que vai ter Cristo como seu advogado. Não é o fato de eu pequei. O fato é o seguinte, eu me arrependi, eu confesso os meus pecados. Cada vez que eu confesso, Senhor, eu errei, Senhor, me perdoe. Nesse dia, tudo isso vai ser para a nossa salvação. Porque Jesus vai dizer assim, aqui está Satanás. O dia que ele prostrou-se em terra, dobrou os seus joelhos e confessava. Ele pecava, ele reconhecia que estava errado. Então Satanás não terá poder. Agora, imagine se Jesus agora não é advogado, é juiz e o coro vai comer. E aí não tem ninguém para dormir. Satanás vai tentar enrolar, meu amigo. Ele vai chegar acusando, porque é o papel dele. Mas um advogado para mostrar as lutas que você tinha, as decepções que você tinha quando pecava, quando se distanciava da vontade de Deus. A Bíblia ela é perfeita em nos apresentar Jesus como nosso advogado. Por quê? Porque vai ter um acusador. Ele não precisa. Se não tem advogado, é porque não tem acusador. Não, está tudo bem, está resolvido. Qual é o que está acontecendo aí? Ele pecou aqui, ele fez isso errado, e o juiz dá a sentença por como. Não. Tem acusação. Mas é o seguinte, quem está ao seu lado? Deus. O Espírito Santo está conosco. Só Ele acompanha a nossa luta nessa terra. Então aqui nós encontramos Jesus também como nosso advogado. Por que isso vai acontecer? Porque Satanás está lá como um leão, meu amigo. Detonando cada um de nós. Se ele é perfeito, por que ele fez isso? Não existe guardador do sábado, por que ele fez isso? Por que acendeu um fogo? Por que ele falou aquela palavra no sábado? Por que ele fez? Ele está lá. E ele vai estar... Ele está para falar qualquer coisa, né? O advogado, nós temos na terra, que a função dele é só essa. Se não for defender o seu cliente, ele pode ser um bandido. Mas ele vai defender. Tem que pensar. Porque as acusações vão vir sobre ele. E qual o papel do advogado aqui na terra? É defender. Então Jesus vai nos defender do quê? Acusações. Então se nesse tribunal não tem advogado, nós estamos lascados. Igual aquela história. Estamos condenados e não tem quem nos salve. Igual aquela coisa que aconteceu com aquele cara enganado, preso na prisão, 3 anos, né? O juiz depois, por causa da câmera que via aquilo, Deus, né, que livrou ele daquilo. E uma câmera não salvou ele, salvou porque apresentou a história real. É Deus, né? Ele não estava naquele horário porque a câmera marcava o horário que ele estava. Marcava o horário que ele saía para trabalhar. Então, se nós temos um tribunal no céu, porque Deus então aí tem juiz, tem o quê? Advogado. Por quê? Por causa da situação que nós vamos viver nesse dia. Satanás não pensa que ele abaixou a cabeça porque agora Deus vai julgar a raça humana e Satanás fica assistindo. É que tem uma grande luta, que tem uma batalha, né? Ele vai tentar tirar os eleitos de Deus da salvação, acusando, porque ele sabe que nós pecamos. Mas o nosso papel é ter Cristo como nós. E aí, Pedro, escuta só também, nós somos vigiados pelo povo. Sabia também? Sim. O povo vigia a gente. Se nós estivermos fazendo alguma coisa, entrar num bar, aí uma pessoa fica olhando, aquele que é o crente, já está de lá dentro, também não nós sabe vivemos o que falar, né? testemunhos. Nós somos vigiados. As pessoas dizem assim, mas não é? A gente passa sem batizado, é vigiado. Com certeza. Então colocou aí, Thalita, temos um advogado muito bem que intercede por nós junto ao Pai. Aqui está, no seu aqui, ó, quando Cristo entrou no santuário celestial, ocorreu as fases de juízo. Foram 3 fases. Na data que ele entrou no santuário celestial, 2.300 tardes de manhã, para purificar o santuário. Quais são as fases? Investigativo, que ocorreu na entrada dele no santuário celestial para a purificação do santuário. Que foi o quê? A investigação. Por quê? Porque desde Adão que pecou, Abel que morreu, Caim que matou, sabe todo esse processo foi agora no tribunal de Deus colocado para ser julgado. Porque Cristo não tinha vencido. Então nós não tínhamos um sacerdote para responder por nós, um juiz, um advogado. Mas então, nessa data, do cumprimento de 2.300 de manhã, dá início à investigação de todo ser humano na Terra. Esse é Adão. Ok? Qual foi a segunda fase?
comprovação. E quando, querido, vai ocorrer isso? Nós não vamos ler, mas vai Apocalipse 20, versículo 4, 1 Coríntios 6, 2. Comprovação, quer dizer, que período vai acontecer isso? 1000 anos. 1000 anos. Satanás tinha parado, lembra do bode das Azel que estudamos? Ele é jogado no deserto para ficar lá. Satanás vai ficar na terra sem ter quem atentar. Deus trabalha com simbolismo. E por isso é complicado entender as profecias. O povo lá fazia, mas isso tem que ver. Não era para o tempo dele, ele só tinha que fazer. Nós já entendemos que simboliza essas profecias. Satanás ficará o quê? Preso por 1000 anos. Você acha isso? Apocalipse 20, verso 4. E aí que nesse período, enquanto ele está o quê? Sem ter que atentar. O nosso universo, um puro deserto, não tem uma alma vivente, só ele e os demônios soltos. Um não vai atentar o outro. Imagina, isso é uma prisão para ele. Essa palavra preso é simbólico. Ele não tem quem atentar. E nesse período, qual é o tipo de juízo que está sendo feito? Qual é? Segunda opção, tá aqui. Foi investigativo, segundo? Com? Está sendo julgado. Por que aquele não foi salvo? E os santos que estão no céu, durante os 1000 anos, eles estão julgando o quê? Até os anjos que pecaram. Então está sendo o quê? Uma fase de comprovação. Por que foi salvo? Por que não estão sendo salvos? Por que esse povo que ficaram para a segunda ressurreição está sendo aqui na comprovação sendo julgado? Porque durante esses 1000 anos nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo que é o povo de Deus, os que se salvaram, é quem vão participar do juízo comprovativo. A Bíblia diz, aqui ó, 1 Coríntios, que nós, os santos, vamos julgar até os anjos que desceram do céu, que pecaram. E é nessa fase que está havendo esse julgamento no céu. E Deus está explicando por que você chegou, por que seu filho não chegou, por que sua esposa não está, por que aquele foi salvo e nunca foi adventista. Porque não é só como adventista. Isso vai ter surpresa no céu. Entendeu? A salvação é para todos. Então cada um vai ser salvo de acordo com a luz que tiver. Então lá você está entendendo por que aquele foi salvo e nunca acordou sábado. Porque ele foi salvo e nunca teve esse regime de comer animais purificados e outros não purificados. Por que então? Deus está explicando os motivos para cada coisa. E por que o mesmo que teve esse mesmo processo e não está sendo salvo? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, então por isso, nesse período comprovativo, tem esse assunto sendo julgado durante 1000 anos. A outra fase é o quê? Vai ser uma luta, né? Execução. Bem, agora, depois da gente saber quem ficou, quem não ficou, por quê, por que não, agora é o veredito final. E aí vem o quê? A ressurreição. A segunda ressurreição. Para quê? Para exterminar a nação. Dos mortos, né? Os mortos que não se salvaram ressuscitam. E está lá Satanás, e eles vão fazer o quê? Vão reedificar o quê? Os direitos da terra. Só que Deus já desce fogo do céu. Por quê? Porque já foi discutido o assunto deles. Todos os seres celestiais, tanto os santos como aqueles que não pecaram, agora entenderam que realmente Deus é santo, é perfeito. Satanás apontou que Deus é injusto, agora está mais do que com toda a certeza de que Deus é perfeito. A execução final de Satanás e de todos que aceitaram ele está na mente de todos os santos e salvos. Deus é perfeito, Deus é o verdadeiro juiz. Realmente, a morte, o fim de Satanás e de todo o pecado é um ato justo. Muito bem, então vamos lá, pergunta 6. O que Deus julgará? Eclesiastes 12, versículo 14. 12, 14. Vamos comigo na Bíblia, pode olhar. Estamos, Isaías, volta. Pode olhar. Pode ir. Pode ir. Vai. Bem devagarzinho. Pode voltar, bem devagarzinho. Eclesiastes 12, 14. Vamos ver. O que vai ser julgado? É um... Eita. Aqui diz para nós, cadê? Aqui diz para nós somente as coisas boas, somente as coisas mais graves. Ô meu amigo, seja bem-vindo.
Participe conosco aqui. Bota tirar do cima aí, então. Chegou na reta final, ainda tem um pedacinho. É só desligar que tá frio. Aí. Senta aí, fica mais forte. Essa cadeira aqui é só do meu. No tribunal de Deus, o que ele vai julgar? Nós vimos 3 fases, né? Investigativa, comprovativa e executiva. Mas nesse período, o que é que ele está julgando? Achou? Eclesiastes 12, 14. Pode virar para o outro lado. E acha aí o versículo 14. O que é que ele vai julgar? Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Falou tudo, né? Às vezes as pessoas acham que você é um bobo em determinadas situações que você faz o bem. Mas ficou para você. Eu posso ter feito bem para alguém, só que ninguém nunca soube. Eu posso estar orando por você e você nunca sabe. Então, essas ações, elas boas, elas vão ser reveladas. Então, as má e a pronto, e está escondidinha, né? Imagina os políticos, tem muita coisa a responder para Deus, né? Tem muita coisa ruim escondida. E ninguém sabe. Temos na nossa história humana assassinatos que ninguém nunca descobriu. Perversidades e maldades feitas que ninguém nunca soube quem fez. Morreu na história. Mas para Deus está esquecido? Não. A Bíblia aponta que não. Assim como as coisas boas que passou despercebido e ninguém percebeu, seja uma oração, seja uma ajuda que alguém recebeu, mas não sabe quem fez, seja lá qual for, está dizendo assim, boas e más, as que foi reveladas, as que foram ocultas, todas vão vir à tona no tribunal de Deus. Nada vai passar em branco. Nada passa despercebido. O tribunal de Deus nesse dia vai trazer essas situações. Mais difícil nas histórias humanas. Eu não sei o que você pensa, não sei o que fizeram, não sei por que isso, não sei por que isso. Não interessa. Nesse dia, tudo vai ser trazido à tona. É o que a Bíblia fala. Então, vamos colocar aí, ó, aqui está assim. Somente as coisas boas, somente as coisas graves, somente as coisas más ou todas as coisas? É a Bíblia que confirma. No tribunal de Deus, todas as coisas vai ser. Hoje você passa por mim e você até me abraça, né? Eu penso que você é meu amigo. Mas quando eu estava furando por trás, né? Mas nesse dia vai mostrar as maldades que eu tinha. É verdade. Você virou as costas dos infelizes. Vai, foi claro demais. Ó, Mas eu tinha ódio de você. A Bíblia diz que tudo vai ser esclarecido. Mas você tem raiva da pessoa só do andar? Mas ó a vantagem. Nós somos humanos. Eu caminhando numa vida cristã, eu desenvolvi um pecado assim. Não é com todo mundo que eu tenho simpatia. Mas vamos dizer que eu fiquei aqui com o meu mal guardado, né? Não fiquei? O que é que nós temos ali? 1 João 2:1. Temos um advogado. Advogado. Lembra que nós não temos um advogado? É ele que vai dizer sim, ele pecou. Mas olha a luta dele, ele nunca se manifestou. Não quer dizer que você era hipócrita. Quer dizer assim, você sabia que aquilo era ruim. Você orou, você pediu a Deus, mas nunca você mudou, a sua natureza era aquela. Porque não é porque eu me torno cristão que a minha natureza, agora é só 100% só harmonia, só paz, só alegria, não sinto ódio, não sinto raiva, não sinto inveja, não cobiço nada, não quero matar ninguém, não falo palavrão. Nossa, olha o arquinho aqui, ó, virei pensando. É besteira, todos nós continuaremos pecando. Estamos nesse mundo a pecado. Pago minha dívida, minha energia, pago direitinho, por que eu... Entendeu? Então, mamãe sempre diz isso aí. Então, diante da situação, Mamãe sempre diz. quer sejam boas, quer sejam má, elas vão ser julgadas. Tem jeito. Sentimentos provocados, bons ou mal, atitudes boas ou mal, Deus diz assim, todas vão vir à tona. Há muitas acusações. Você, às vezes, me acusou de uma coisa, eu não pude me defender. Mas aí, como é que vai ser isso? Eu nunca pude provar, eu não tive como provar que não fui eu. E vamos dizer que você vai pagar a história a vida toda. Mas não foi você o culpado. Mas passaram assim e foi os seus dias de vida e se acabou. Mas no tribunal de Deus, ele vai dizer, ele é justo, não foi ele que cometeu. Mas então, Satanás está ali dizendo o quê? Ele é acusado de ter feito isso.
E aí onde Deus põe as verdades, dizendo, não foi ele. Não foi ele o causador. Não foi ele que incentivou esse mal. Não foi ele que fez aquele jovem se virar com aquele outro. Ele não estava lá. Mas alguém dentro lá, foi ele estava lá, eu vi ele. Foi ele que estava junto, foi ele que falou. Mas ele não fez nada. Então a nossa graça é que nós temos um Deus justo. E que essas coisas que nós precisamos provar nossa inocência, a nossa santidade, é o seguinte, ela passou despercebida aos olhos de muitos. Mas perante Deus, ele vai dar o veredito perfeito, justo, mas ele não deve. Então, nesse dia nós teremos o quê? O encontro de pessoas salvas. E por que muitos vão ser salvos? Porque Deus está dando a sentença justa. Ele pode ser de qualquer denominação, ele pode ter a vida que ele tiver, mas nesse dia ele receberá um veredito perfeito. Deus diz, não, ele não deve. Então, por que ele é salvo e ele nunca foi da minha igreja? É essa a sentença. Às vezes ele estava ali, mas ele nunca tinha ordem, ele nunca se virou contra a palavra de Deus, ele nunca foi contra o que é bom. Ele, embora, só não andava como eu. Mas ele tinha um procedimento oculto dentro dele. Não era ele que incentivava a guerra, não era ele que incentivava o ódio, não era ele contra algo. Não, ele não era contra nada. Então isso vai ser analisado. São coisas ocultas que eu não vi, mas ele tinha. E aí Deus vai dar o veredito. Ele aqui é santo. Por isso ninguém pode julgar ninguém, né? E agora é pecado, né? Às vezes eu vejo você, eu acho que você é um daqueles. Aí Deus vai dizer, ele nunca foi. É ruim ser acusado por uma coisa que a gente não fez, viu? Entendeu? Ser acusado por uma coisa que a gente não fez é a coisa maior que tem. Pois é. Olha, eu tenho no meu histórico um primo que me acusou de roubar. Entre a família, ali, a nossa família, da parte dos meus pais, a parte dele, ficou assim, quem acreditou? Esse será o meu prazer. No dia que Cristo voltar, ele vai mostrar para ele e para milhões, talvez, que acreditar naquela conversinha fiada, diz assim, ele é inocente, o culpado é você. Quem deve quem? Que negócio foi isso? Roubou? Te acusaram de roubo? Fui acusado de roubo. Mas tu deixou o roubo na hora. Não, eu fui apenas acusado. A situação, eu não deixei. Eu fui só acusado. E ficou aquele bate-boca. E assim terminou a história. E até hoje a gente mal se fala. Porque ele não quer contato comigo, a gente mal se fala. Então, mas eu tenho a minha consciência que nesse dia Deus vai dar um veredito para mim. Vai dizer, não, ele nunca foi. Não adianta roubar, mas ninguém Acusado sabe. foi. Eu fui acusado. Mas não foi eu que roubei, não. Então, aí onde entra essa graça, eu preciso disso. Como que eu vou entrar no reino de Deus acusado de roubar? E aí é Deus. Aí Deus até deixa. Aqui nós não temos essa tecnologia de saber se você é ou não é ladrão. Ninguém tem um aparelhinho para saber quando você mentiu ou quando você fala a verdade. Ladrão, o aparelho da verdade. O cara foi no outro lado e diz que você está mentindo. Deus é muito mais perfeito do que isso, ele está dizendo. E ele vai mostrar. Desde o começo do mundo. Aí Deus vai mostrar onde eu roubei, o que foi que eu fiz. Porque o pecado tem de papai tá falando. O que é Dizendo do ladrão, né? O ladrão desde o começo do mundo, né? Ah, sim. Já começou por Satanás querendo roubar o trono de Deus, né? Por aí se vê. Muito bem, a pergunta é 7. De que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. De que forma nós seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Nós estamos percebendo que nós temos um tribunal no céu, não está na terra, senão nós estamos dizendo, olha o tribunal de Deus. Estão fazendo que tem um tribunal. E a Bíblia está nos dando pista de quê? De que há uma situação de julgamento. Então, de que forma seremos julgados? Nesse dia vai ter muito choro, né? Ah, sim, minha filha. Não tenha dúvida disso. Posso ler? Vai ter muito choro lá. Diz também do você acha? Achou, papai? Apocalipse 20, Papai já está lá no 12. 12. Apocalipse 20, versinho 12, papai. Então pode começar já. Rapaz. Entendeu? Vamos aqui. Já, Fechou? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Muito bem, nós lemos um texto do Velho Testamento, que fala que será julgado todas as coisas. Lemos agora um texto do Novo Testamento afirmando que há um julgamento, e tudo vai ser julgado. E que abriu-se um livro. Epa, esse livro aí que é duro. Né? esse livro. O que está acontecendo? Bem, a Bíblia afirma uma coisa. Todos os dias, os anjos de Deus
registra a nossa vida na terra. Boas e más ações. Sabiam disso? O anjo não sobe sem fazer um relato do nosso movimento. né? E aí esse livro agora abriu. E quem comparece lá? Nadir. José Nadir. Ei, José Nadir. E o anjo registrou. E aí, José Nadir entra, José Nadir sai. José Nadir teve uma vida íntegra com Deus. Vai ser absorvido, amigo. Não teve. Ela leu que até os mortos vão passar por esse julgamento. Porque desceu à sepultura, alguém falou que alguém rezou a missa do dia. Lembra da historinha? Aí o cara morreu, desceu à sepultura, isso eu não rico, porque quem não tem dinheiro não faz missa do sétimo dia. Isso é para quem pode. Aí a mãe rezaram a missa do sétimo dia. Está resolvido o problema do cabra ou não? Não. Nada. Perderam o tempo com a missinha. Ele tem direito enquanto vida existe nele. Dele viver em verdade, andar nos caminhos bons. Morreu? A sentença está feita. E como é que você morreu? Eu morri fazendo isso, fazendo aquilo, falando isso, falando aquilo, andando assim, andando não sei como. Amiguinho, foi registrado. E o anjo abre o livro perante Deus no seu tribunal, e o que está escrito? Coisas boas ou más? Atitudes boas ou más? No caso, esse livro vai estar escrito o que a gente fez. Tudo que fizemos. Relato. Tudo está relatado. E no outro é o livro da vida. E aí é o livro da vida. Por que o livro da vida? Porque ali está colocado o nome daqueles que foram batizados, aqueles que foram batizados também. Está no livro da vida o nome da pessoa. Aí agora eu chego. São 2 livros. São 3 livros. 3, né? 3 livros são feitos. São o livro da vida, o livro do juízo e o livro que a gente leu distante, que são o livro da investigativa. E o investigativo? Todas a vida do ser humano foi investigada em que data? 1854, a profecia, 2.300 tardes e manhã, o santuário seria purificado. Porque ali daria início ao primeiro passo da investigação. Desde Adão que pecou, até o último nessa terra. A nossa vida está sendo o quê? Julgada 24 horas. Não tem como. Porque se eu não estou sendo julgado, vamos retirar essa ideia de que Deus é juiz, de que há um tribunal, tudo isso é mentira. Então, mas para que isso aconteça, a minha vida não pode ser julgada 24 horas. Porque se ela está sendo julgada, registrada, é porque vai ter um encontro com o tribunal de Deus. E se Deus é o juiz, Jesus é o juiz, o que está acontecendo? O ser humano vai passar por um julgamento. Porque você não vai ter um tribunal sem juiz, vai? Não. Vai ter um tribunal sem advogado? Não. Não existe. A terra já nos mostra o que significa ser julgado. Tribunal. Vai ter o que? Um réu, uma acusação e um defensor. Se não for assim, não existe tribunal. Então, o meu Deus vai julgar eu do quê? Das minhas obras. Boas ou má. A perfeição de Deus vai muito mais além. Eu julgo até aquilo que não é revelado. Aquilo que você fez de bom, mas as pessoas não soubem. Mas é boa. E se é boa, merece a aprovação de Deus. Nunca o tribunal vai julgar um cara que tem uma boa obra e ele vai dizer, a sentença eu vou dar para você. Às vezes isso ocorre por quê? Porque há ali né? Eu pago para você mentir. Eu pago para você dar o veredito errado, mas aí é pago. Mas na sentença do juiz ele vai julgar os fatos e vai dizer assim, lá não tem dinheiro, não tem nada lá. Então se abre os livros, e aí está no livro da vida, no livro da investigação e o livro do juízo. O que está sendo julgado aqui? Os nossos comportamentos, as nossas oportunidades, os nossos direitos. E às vezes eu não tive o direito de conhecer a palavra de Deus, mas ser julgado de forma diferente. Aí eu tive. Você é julgado, ok? Então vamos colocar aí, conforme, de que modo seremos julgados? A pergunta é, conforme o que está escrito nos registrado. A Bíblia que ela leu diz que nós estamos registrados todas as nossas obras. Pergunta 8. Quantos? Pergunta 8 assim, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Segundo Coríntios 5, verso 10. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Vamos lá, vamos ver quantos.
Todos, é verdade. Todos. Não tem um. Segundo Coríntios, né? Mas é ajoelhar perante Deus, não tem um. Vamos ver a luz da Bíblia, né? Segundo Coríntios. O homem maior que tinha, o Davi, 10. perdeu o baixinho. O Davi perdeu um baixinho. Perdeu. O Davi perdeu? O Davi não, o Golias. Não estão derrubando o povo da E Bíblia. a Davi. Deixa o bulho de pé. Segundo Coríntios Tá na peça 5, versinho 10. O Davi caiu, tá? Aqui a Bíblia dizendo assim, ó. Porque importante que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do essa conversinha de que a vida é minha, eu faço o que eu quero, na verdade, isso é um pensamento maligno. Pensamento maligno. Todos nós vamos responder perante Deus o que fizemos por meio do corpo. Se eu comi alguma coisa que a Bíblia proíbe, eu vou responder. Se eu usei alguma coisa que a Bíblia proíbe, eu vou responder. E de que forma eu fiz isso? Através do corpo, porque eu estava vivo. Tem corpo para morto? Não. A expressão bíblica é o seguinte: o que você fez quando tinha um corpo? Zelou dele. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, se não me engano aqui 3,16, diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, quem é o santuário de Deus na terra? Somos eu, é você, é todos nós. É todos. Não quer dizer que é eu com a minha religião. É todos, todos é todos. Seja o espírita, o feiticeiro, seja o macumbeiro, seja o bandido, seja a religião que você quiser. Se referiu apenas ao ser humano. Então, todos é todos. Ele pegou de forma geral, universal, por meio do corpo. De quem? De todo mundo. Então, a obrigação do católico, do Jeová, do batista, da congregação, nós, adventistas, todos é entender que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Ele é sagrado. Então, o que você vai ingerir? O que você vai pôr? Como você trata esse corpo? Vai beber cachaça. Não, como você trata esse corpo? A pessoa se prostituindo. Então, se prostitui. Homens, porque antigamente era só mulher, mas hoje nós temos homens também se Só prostituindo. mulher se coisa e fica lascado. Pessoas fazendo o quê? Eu nasci macho, mas não quero ser macho. Arranca tudo e vira fêmea. Por meio do corpo, a agressão que você faz, você responde. Então temos, encontramos na Bíblia, que nós temos um julgamento, não pelo que falemos, ou pelo que fizemos com o outro. Encontramos na Bíblia que eu tenho um julgamento pelo que eu faço com o meu próprio corpo. A Bíblia conta que não é só eu fazer mal para você. É o seguinte, eu tenho que ter responsabilidade com o que Deus me deu. Porque Ele disse assim: você é templo meu. E o templo de Deus, você entra numa igreja, por exemplo, seja a igreja que for, procurei. Você entra na igreja e tem coragem de ir lá o padre, o pastor pregando, e você, assim, no meio do culto, do coitado lá pregando, você fala um baita do palavrão. Dentro do templo, você consegue fazer isso? Não. Se você fizer assim, falou. Pega, leva para fora, tá machucado no juízo. Entendeu? Então, um templo, você vê que você evita falar um palavrão, você evita de qualquer jeito, se uma pessoa entra estranho, até uma pessoa que bebe, entra dentro da igreja, vê todo mundo olha para ele, acho que errou o lugar. Não é que não que ele tem que estar, porque é estranho. Então, Deus me considera assim, ele diz assim: você é um templo. E o templo é o quê? É visto como algo sagrado. E ele diz: você, que é o meu santuário, é sagrado. Vamos mandar para nós. Então, se ele é sagrado, quem vai comigo? Se o meu corpo é sagrado, está afirmando o que para você, se o seu corpo é sagrado? Todas as coisas podem pertencer a ele? Todas as coisas são sagradas? Será que eu posso usar tudo, falar tudo, beber tudo, comer tudo, me transformar no que eu quero?
A vida é minha, né? Diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Nós passemos agora o carnaval. Uma festa maravilhosa para muitos. Mas vamos responder, milhões de pessoas vão responder por o que fizeram com o seu corpo nesse dia. É homem vestido de mulher, mulher vestida de homem. Nua, viu agora? Outros burros. Mulher nua. Tu viu? A nudez nas escrituras, de forma escandalosa, a nudez exposta, o próximo, ela é vista na Bíblia como um Eu já forma pulei carnaval quando escandalosa. era jovem, pulei carnaval. Quantos não vão responder se a Bíblia está afirmando? Quantos não vão responder pelo que fizeram nesse dia com o seu corpo? Ele também, Entendeu? Com certeza, todos nós. tudo nós não tem como. Então, a Bíblia afirma que nós vamos responder no tribunal de Deus, todos. Não importa, não, eu sou da igreja fulana, sou melhor do que a igreja dele, sou melhor do que a sua. Não, meu amigo, você vai responder porque você tem um encontro com Deus e você vai dar satisfação do que você fez com o seu corpo. E aí, então, Deus me entregou um corpo e Ele está dizendo o quê? É responsabilidade sua. Ver o que você vai assistir, ver o que você vai ouvir, ver o que você vai comer, ver o que você vai vestir, ver o que você vai fazer com Ele. Sabe por quê? Porque você vai responder. Tudo é legal. Você dará conta dele no dia do meu. E meu pai nunca avisou, dizia, né? Ele dizia, nunca avisou meu filho, não faça isso, mas ele não pode convidar ele. Ele já gostava também. Ele tinha 18 anos, meu pai fiz uma festa lá, mandei ele, quer beber, meu filho, já pagou uma coisa. Paga que eu quero. Ele pediu, Mas tu gostou, com um gole só tu gostou. aí eu gostei. Nunca mais parou. Isso é que é ruim. Então, vocês entenderam? Nós, seres humanos, não somos individual como a gente pensa. Tem muita gente achando que eles são individuais. Eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu seu. Ah, eu uso o que eu quero, o corpo é meu. Ah, a vontade é minha. Não, não é assim não. Porque se isso aqui não for verdade, então não existe salvação. Não existe, é engano. E não há ninguém que prove para você, seja o padre, pode pegar ele, pode pegar o padre, pode pegar quem você quiser. Pode falar para ele, olha, nós vamos ter vida no céu, nós saímos daqui, opa, morri já, estou no céu, estou na glória, existe isso. Para você chegar lá, você tem que passar por um julgamento. Não, e com certeza isso é verdade mesmo. Não tem como. Se é que você crê que há céu para a sua salvação. Agora, se você não crê, você é um ateu, aí você tudo bem, não dispensar você. Se não crê, realmente não deve perder tempo com isso. Porque você não crê. Você não crê em vida, você não crê, não, eu morri, Deus está me prometendo a vida eterna. Não, eu não creio. Eu não acredito em nada disso, aí tudo bem. A sua loucura faz sentido. Mas se você, não importa a sua religião, você crê, a pergunta é como que você vai chegar ao céu sem passar por um juízo? Tem que encabulado com a morte, né? Tem muitos estudos nisso, muita gente não acredita que assim. Existe reencarnação, tem uns que falam de reencarnação. Agora você imagina, eu morri, Outros tirando a alma e vai pro céu. eu morri e encarnei em outra pessoa. Outros Ok? que fazer coisas boas vai pro céu e fazer coisas mal pro inferno. Vamos pensar, eu morri e encarnei em outra pessoa, ok? Mas aquela pessoa que eu encarnei, morreu. E aí vai falar quando essa bagunça. Mas tudo bem, encarnei de novo em outra pessoa. Ou então encarnei no animal. Na Índia eles acreditam que foi o espírito meu no animal. E o budismo é outras pessoas, né? Então tem essa crença da morte para onde vai o morto, a alma do morto. Agora você imagina, beleza, chegamos no tribunal de Deus, né? Ele está falando o que para você? E você vai responder pelo que fez com o seu corpo. Tá certo. Mas você virou uma vaca. Reencarnou numa vaca. Como que Deus vai julgar? Mas você virou vaca. Não, eu não virei vaca. Senhor, eu não virei vaca. É que o Senhor autorizou que quando eu morrer, você podia escolher onde eu quero ir. Eu fui com uma vaquinha. Confusão, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí eu virei vaca. Agora está uma vaca no tribunal de Deus. Junto com os outros seres humanos que não viraram vaca. Porque o gosto é seu. Você vira o que você quiser, vai para onde você quer. Então, aí agora o outro encarnou no outro. Agora eu te pergunto, qual das duas vidas vai responder no tribunal de Deus? A primeira ou a segunda? Ou a terceira? Você dá conta de você já encarnou? Segundo a crença popular. Aí vai estar no tribunal, Pedro, João, Maria, quem que você é?
Ah, esse lá, um dia eu era João, outro dia eu virei Maria, eu encarnei. Quem vai estar no tribunal de Deus para responder? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Isso é loucura, não faz sentido. Porque para ele não existe salvação. Na questão dele não há salvação. Há o quê? A continuação da vida. Eu não preciso ter esse julgamento para receber de Deus a aprovação de estar vivo ou estar morto. Então se fala que a Bíblia não foi inspirada por Deus, né? Foi homem. E foi, né? Homem foi, né? Não foi homem santo, né? Mas o segundo Pedro aqui foi de homem. Aqui, ó. Primeiro Pedro, 1:21. Alguma dúvida? Segundo Pedro, 1:21, né? Está com dúvida? Segundo Pedro, 1:21, responde isso aí, ó. Resolver? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Homens escreveram. Mas que como era eles? Homens? Homem santo. Santo. Santo quer dizer o quê? Não, coisa de pouquinho aí. É porque todo ser humano é pecador. De repente, quando a Bíblia falou que ele era santo. O Deus que escolheu, né? Sabe o que diz santo na linguagem bíblica? Separado. Então, separado do... O povo santo de Deus. Está dizendo o quê? Um povo separado. Então, homens aqui foram separados para escrever as Escrituras. Por quê? Você acha que ele já estava no corpo dele de todo jeito? Ele devia integridade com o seu corpo, devia santidade com o seu corpo. Não era tudo que comia, não era tudo que bebia. E um carnaval eles não pulavam o carnaval. Eles não. Eles tratavam o seu corpo como algo sagrado. E tiveram o direito de escrever as Escrituras. Porque eram homens qualificados para isso. Aqui quem escreveu a Bíblia não foi qualquer um. Não foi um assassino. Não foi, por exemplo, uma prostituta. Não foi alguém que vivia aí, um político corrupto. Deus mandou escrever a Bíblia. A Bíblia diz santo quer dizer separados. Foram homens separados. Foi que nem a história do nascimento de Jesus. Uma virgem conceberia, mas quem era ela? Uma moça pura. Você acha que só existia ela na época? Existia um monte de moça. Mas por que só ela foi escolhida? Porque ela temia Deus, seguia as Escrituras, e por isso, agora você imagina, Maria ficou grávida. Pensa aí, olha loucura, Maria ficou grávida. De quem? Não. Você engole essa? Não. Sua namorada um dia aparece dizendo assim pra você, cabra, estou grávida. Ninguém sabe, né? Epa. Peraí. Não nasceu que Jesus. Você dá até aquela coçadinha, sabe né? que é o Pai. Você dá até aquela coçadinha assim. História pra mim. Aí ela chega pra você e fala assim, do Espírito Santo. Meu amigo, conversinha pra voz do vinho, não é? Como grávida do Espírito Santo? Fala a verdade. Aí eu te pergunto, por que José aceitou? Por que Maria não entrou em parafuso? Porque se ela não encontra na Bíblia dizendo que ela, uma virgem, conceberia de Deus o seu filho, se isso não fosse bíblico, ela também não aceitaria. Porque isso, no método natural, na vida humana nossa, é impossível de aceitar. Mas então por que ela se conformou? Porque estava na Bíblia. Ela só não sabia que era ela. Quando ela entendeu a profecia, o que ela fez? Aceitou. Quando José entendeu o que ele fez, aceitou. Porque no tempo deles, um judeu mataria ela a pedrada, porque ela traiu José. E ela era o quê? Namorada. E uma namorada naquela época, não saía deitando assim não, meu amigo. Não é que nem hoje essa modernidade, você deita, quer casar, casa. Não era assim. A Bíblia diz que ela é o quê? Virgem. Quer dizer o quê? Que se isso não fosse verdade, ela já teria sido despedrejada. Porque era assim que era consagrada uma mulher para Deus. Então, na época dela, por que Deus foi só nela? Não existiam outras moças? Mas porque as outras também não estavam puras. E as que estavam puras também não entendiam as profecias da Bíblia, não seguiam. E por que Deus viria? E seria uma loucura. E criaria ali nossa, você está grávida, e aí, nem namorado, imagina. Então, quando Deus veio em Maria, veio porque sabia da sua índole.
Sabia como ela era velha. Dizer filho de José, e Jesus é filho de José. E a Bíblia diz que José queria o quê? Cair fora, mas o anjo apareceu em sonho e falou para ele, não fuja, não largue ela, porque o que está nela não vem de homem comum, é do Espírito de Deus. Mas isso encontrou-se no corpo dela o quê? Pureza. E ela teve esse merecimento. Agora, por que você no tribunal de Deus está sendo julgado pelo que o seu corpo fez? Tu viu? Porque existe a purificação e também o quê? Se existe uma forma de eu ser purificado através dos atos que eu uso, que eu como e que eu bebo, então quer dizer que existe um outro ato impuro. Porque se vai haver um julgamento por um corpo, quer dizer que existe possibilidades para ele se tornar puro ou impuro. Porque como que Deus vai julgar o ser humano, depois ele vai dizer assim para você, não, está tudo bem, tudo que você fez foi a sua vontade. Então, Senhor, eu bebi, eu fumei, da minha boca sai tudo isso. Eu me vesti de mulher. Eu também me vesti de homem. Sabe, eu nasci mulher, mas quis ser macho. Eu nasci macho, mas quis ser fêmea. E vão responder todas essas loucuras por meio do corpo. É o que nós vemos aqui, por meio do corpo. Então existe um processo que por meio do corpo eu o faço sagrado, mas impuro também. Porque senão eu estaria agora errando, fazendo um juízo sobre um assunto que eu não tinha saída. Eu posso comer, beber, fazer o que eu quiser, isso não joga nada, isso não quer dizer nada. A Bíblia diz que sim, joga sim. Se você veste decentemente, se você protege o seu corpo daquilo que é impuro, se você zela dele, se você até permite Deus estar nele, prejuízo será seu no dia do tribunal. Se tratou bem, receberá o quê? A aprovação de Deus. Se tratou mal, condenação, porque os livros estão sendo abertos. E o anjo anotou tudo. E conforme você trata, é conforme está registrado. Ok? Então vamos lá, né? Quantos comparecerão perante o tribunal de todos, né? Largos todo esse processo. Pergunta 9. Que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8, 1. Como vou escapar desse tal juízo? Porque, meu amigo, quando está comendo, faça o que quiser fazer, vai ser julgado, bom ou mal, vai ser julgado. Quer dizer assim, nossa, isso é cansativo. Fica 24 horas aqui atento, pensando o que tem que fazer. Como é que eu vou dar conta de tanta coisa? Sou pecador, acertei aqui, nessa já erra ali na curva da esquina. Não é assim? Nós estamos em paz aqui, mas então se eu me irritar, eu me transformei. Mas vamos lá, como é que isso vai acontecer? Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Resumiu. Por que não há condenação? Porque você está em Cristo. Quem te ajudou o tempo todo? Cristo. Por quê? Aqui em São João 5,15, nos dá uma explicação interessante a respeito disso. Isso precisa ser percebido por todos os seres humanos. Todos é todos, não importa. Nós estamos abrangendo toda a forma humana, religiosa ou não religiosa. São João 5,15, deixa eu ver se é isso. São João não é, peraí, mas chega lá. São João. Não é mais Romano? Não, Romanos ela leu agora. São João, né? Às vezes eu lembro, mas tem que, às vezes, acertar. Não vou acertar muito. São João. É o São João. Nosso de 5. De 10, é o Ramos. São João, perto de... perto de Colossenses. João I, João II, terceiro João. É o João que é só João. São João esse daqui.
Eu lembrei de um texto aqui, né? Olha o versículo. Você é livre de Deus, você te leu. Sabe o que vem. Engraçado, né? Como a gente lembra de uma coisa, né? Mas eu lembro do texto. Aqui está marcado dele na palavra. Já. Engraçado, uma coisa que eu achei que era mesmo. Mas vamos falar assim, cadê? Você cadê? Está escrito assim, sem mim nada podeis fazer. Ah, é. Lembra? Está lá, né? Eu achei que era São João 15, verso 5, mas não está lá. Eu sou a videira, vou assim, ó. Eu estou doidando, né? Eu não li o texto todo. São João 15, 5, é isso aí. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim ou nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando ela leu ali Romanos 8:1, diz assim que não há condenação para o cristão em Cristo Jesus. Está dizendo o quê? A possibilidade de você não ser condenado é quando você conta com Cristo o tempo todo. Para ler. Então você entendeu qual é o resultado? Eu só trouxe um texto paralelo para você entender, para ampliar mais o nosso pensamento. Como é que você conseguiu não ser condenado? Porque diz ali que não há condenação porque estão em Cristo Jesus. Mas como isso é possível? Bem, aqui diz assim, é quando você contou com Ele o tempo todo da sua vida. Porque pecadores somos, vamos errar 24 horas. Então, como eu posso ser socorrido? Entenda, um pecado é um assunto para ser resolvido com Cristo. Sem Ele, vai enfrentar sozinho, vai pagar o quê? Penitência sozinho, você pode pagar a promessa que for, você pode fazer o sacrifício que você quiser fazer. Ele está, se Ele não estiver, tempo perdido. Você pode rezar o missa sétimo dia, vai resolver? Não, o morto desceu com Cristo, está garantido. Não desceu, não fez a vontade de Deus, está perdido. Ou então a Bíblia está mentindo, a Bíblia não está nos fazendo luz o suficiente para entender isso. E se a Bíblia diz que não é assim, é porque não é. E se Cristo diz assim, sem mim nada podeis fazer, a pergunta é, quem pode fazer por você? Quem? Qual líder religioso você quer escolher para fazer isso por você? Nenhum tem capacidade. Só Cristo tem a capacidade de nos fazer o quê? Sermos santos, sem a condenação desse dia. Só Ele tem essa capacidade. Mas para isso preciso contar com Deus. Então, nenhuma condenação, né? Marcou? Há para os que estão em Cristo. Última pergunta. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2, 10 e 11. Eclesiastes nós já leu, né? Nenhuma condenação. Aqui, você nenhuma condenação. É o que a Bíblia afirma. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O último é Tiago? Tiago 2. Por quê? Não vamos ler só ele porque o Eclesiastes nós já leu, né? Tiago 2. E ali nós lemos o Eclesiastes 14, que diz que lá seremos julgados. Tiago 2. 14. Nossa, e assim a gente encerrou o estudo de hoje falando sobre o juízo. mas muito bom, viu? O juízo ele é investigativo, comprovativo e executivo. E quando isso ocorreu? A partir da profecia de 2000, você não sabe, mas é o tema que a gente... Alguma parte eu gravei. Muito bem, vamos lá? Tiago 2, que aqui diz aí, Tiago 2, 10 2:10. ao 12. Alguma gravou 10 minutos só, a gente saber. A sua chuva? A chuva ainda continua. Eu estou segurando aí que é para a chuva. Poxa, vai segurar a noite toda? Será que vai segurar a noite toda? 2 horas. 2 horas de estudo, olha. Até o 12. Isso. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Quebra tudo. Porquanto,
aquele que disse, não adulterais, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterais, porém matais, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que é a lei da liberdade, que vai estar no juízo, no tribunal de Cristo. Qual foi? Os 10 mandamentos. Isso aí, os 10 mandamentos. Deus não pode julgar o ser humano sem lei. Lá no tribunal, lá não tem lei para você ver. Escolhe um para o outro e dá não dá, porque ele tem que E a lei, né? Quando o bandido é julgado é porque ele fez o quê? Ele quebrou uma lei. E aqui qual é a lei? Os 10 mandamentos. No outro estudo do santuário, o que, que havia ali no santuário de Deus? Embaixo? A arca. Que era o quê? Os 10. Então Deus vai julgar o ser humano pela sua lei. Onde muitos estão achando o quê? Que acabou. Mas a Bíblia afirma o quê? Que aquele que o quê? Tropeça, aquele que tira, aquele que não aceita, ele é julgado. Porque essa lei é para a nossa liberdade. É para a nossa salvação. Não para a condenação. É para a nossa